O limite nada mais é do que uma barreira que você já colocou, uma parede onde você já não pode circular do lado de fora. Isto porque você já criou uma convicção sobre alguma coisa, convicção na vida. E isso fez com que você estivesse simplesmente dentro desta convicção. Porque esta convicção, esta barreira que você colocou ali, a missão dele é poder limitar para que você não estivesse vivendo uma vida que não fizesse sentido. Mas as coisas fazem sentido quando você se coloca dentro de alguma coisa, dentro de algum contexto. O que quer dizer que a questão aqui é sobre nós sabermos como nos limitarmos. E ao mesmo tempo que a gente cria as limitações, quer dizer que nós devemos saber como se limitar, quando se limitar. Só que quando a gente está nesse termo, a gente se prende no sentido de nós não termos o controle, nós não termos o domínio sobre toda essa limitação, toda essa barreira que nós mesmos criamos. E assim, acabamos chamando tudo isso como as crenças limitantes. Portanto, tudo isso quer dizer que tem a ver com o poder de escolha. O poder de escolha, na verdade, é sobre nós reconhecermos quem nós somos. Ao mesmo tempo que quando a gente está em um determinado lugar, a gente sabe quem nós somos, ao ponto de nós não nos identificarmos com as coisas, com os lugares. Isso faz com que a gente venha usufruir a vida. Eu quero dizer que você ainda não tem o poder de liberdade instalada em você. Por isso que você se limita, por isso que você vive as coisas que não mudam, por isso que você está em mesmos ciclos. Assim, isso já desperta sobre o poder de escolha. Nós temos o poder de escolher. O poder de escolher, eu quero dizer que nós temos limites em nós, mas nós sabemos sair desses limites. Só que muitos de nós fica preso nesses limites porque não está conseguindo, não está nesse domínio sobre ser livre, porque essa pessoa ainda não é livre. Quer dizer que você vive as suas crenças limitantes porque você ainda não consegue ser livre. Isto porque você ainda não é um ser completamente livre. Você ainda não dominou esse termo sobre a liberdade. Ou às vezes você acha que você é livre, mas em outras versões você nem é. Você não consegue exatamente ser livre. Porque ser livre é sobre isso, é sobre nós termos o poder de escolha. Nós estamos em conceitos, nós criarmos as convicções em nós mesmos, mas ao mesmo tempo não depender de estas convicções, não depender de tudo isso para que a vida seja a vida, para que a vida continue e a gente fica preso nesse termo que isso já passa a dominar a nossa vida. Então neste vídeo eu vou compartilhar com você como podermos ressignificar as crenças limitantes que estão em nós. E este é um tema que veio de pedido de um membro do canal. E se você é alguém que também busca conhecer mais sobre isso, fique até o final para que você entenda mais a ideia deste vídeo, o tema deste vídeo e como é que nós podemos lidar com esse termo. Então, nós somos seres perfeitos, mas talvez já fomos ensinados ou você já tem ouvido que você é um ser imperfeito, de que você comete pecado, de que você faz isso, faz aquilo e as coisas estão erradas ou certas. E tudo isso eles já te criam dentro das condições. E a gente já fica aprisionado em todo esse termo que a gente já não sabe dominar, a gente já não sabe ser, porque a gente já ficou em toda essa dependência aqui. Tudo isso já ficam dentro de nós e a gente já não consegue mudar a nossa realidade. Tudo que a gente está manifestando é a mesmice, é os ciclos, é as repetições. Mas então, em um outro nível, na verdade, a gente usa tudo isso a nosso favor. A gente usa as crenças limitantes a nosso favor. Só que a versão em que nós estamos, muitas das vezes, ou a maioria de nós, é que nós não estamos conseguindo sair dessas crenças limitantes. A gente quer abandonar as crenças limitantes e a gente já não consegue influenciar a nossa vida, a gente já não consegue co-criar a nossa realidade de um jeito livre, de um jeito que ele esteja fora das nossas crenças limitantes. Mas é uma outra vertente, ele na verdade se torna algo que a gente usa a nosso favor. Mas isto é quando a nossa consciência já alcança um nível de liberdade que esteja suficiente neste nível para que a gente pudesse operar nesse nível de consciência. Uma das coisas primordiais que a gente precisa é reconhecer. Reconhecer o que? Reconhecer as nossas crenças limitantes. Quais são as coisas que estão te limitando? Por que você está vivendo tudo isso?
você saber essas causas, percebe? Então você primeiramente vai relembrar, vai procurar saber quais são as coisas que estão te limitando, quais são as crenças que você tem, o que é que você quer viver, o que é que você quer fazer além dessas crenças. Neste momento, quando você já começa a estabelecer exatamente sobre isso, você já dá um começo, você já dá um salto para poder ressignificar aquilo que você acha que é uma crença limitante. Primeiramente, você vai reconhece essas crenças, reconhece os seus limites, reconhece essas barreiras que estão em sua volta, que você não está conseguindo exatamente transcender. Percebe? Quando você já está nessa definição, quando você já está procurando saber exatamente sobre esses elementos, ou este elemento primordial, isso já te dá uma possibilidade de você poder enfrentá-lo. Porque a gente só pode mudar aquilo que a gente já conhece. Você vai estar diante de alguma coisa e você vai dar um outro significado. Não adianta você querer fugir das coisas, porque a gente só pode mudar alguma coisa quando isso está diante de nós, quando isso está em nosso alcance, quando isso já está em frente de nós. Por isso que a gente precisa ir até ele e conversar com ele. Esse conversar é uma forma de nós darmos os outros significados. Então, esse conversar não é de boca para fora, não é sobre nós nos comunicarmos com a boca, é com uma outra forma de nós nos comunicarmos. Então, isso daí, ele já nos leva em um outro nível. Primeiramente, você precisa reconhecer as crenças limitantes que você tem. Perceba eles, reconheça eles totalmente, defina eles, porque você deve estar definido, porque você deve estar claro naquilo que você deseja, naquilo que você quer mudar, naquilo que você quer transformar, porque tudo isso tem a ver com a consciência. A consciência é uma das formas de nós sabermos, nós termos a clareza. Só que muitas das vezes a gente quer fugir da consciência, porque a gente não tem aquela coragem de poder enfrentá-lo, porque a gente tem medo de alguma coisa nova, porque a gente tem medo de estar no presente. Então, quando a gente já cria essas convicções, quando a gente já cria essa barreira que está dentro de nós sobre os nossos limites, o outro lado é o lado que a gente tem medo, é como se fosse que ele é o lado do desconhecido, é o lado que a gente às vezes não tem aquela coragem de estar lá. Então a gente cria barreira para que isso pudesse limitar o nosso ser, percebe? Então isso é uma das coisas que acontece. Quando a gente quer mudar as coisas, a gente tem que ter a coragem para nós irmos para o próximo passo, para nós encontrarmos o nosso novo eu, uma forma diferente daquilo que a gente já era. Então essa forma das crenças, ele tem a ver com uma consciência do passado. A gente já sabe que o passado é uma dimensão onde existe o armazenamento. A energia do passado é o que a gente chama de convicção. A convicção é a energia do passado. Você, por exemplo, queres viver algumas coisas, queres atrair, queres co-criar a nova realidade. Só que para que você viva isso, você quer ter a convicção sobre aquilo que você está a atrair, aquilo que você está a co-criar em sua vida. Então, isso quer dizer que você, na verdade, está afetando a energia do passado para que isso venha a ser algo como uma verdade, venha a ser algo que não é uma ilusão, mas algo que é real, que as coisas estão acontecendo. Eu quero dizer que isso é a energia do passado. Então, o passado é onde existe essa limitação, é onde se encontra essas crenças, onde se encontram essas limitações. E daí, quando a gente reconhece as nossas crenças limitantes, quer dizer que nós estamos voltando para o passado. Nós estamos voltando para as coisas que a gente armazenou. Muitos de nós diz que o saber não ocupa espaço. Na verdade, existe alguma coisa que se ocupa. Quando a gente está entendendo as coisas, existe sim uma ocupação. Esta ocupação, ele acontece aqui no passado. É como se fosse que o nosso passado é como se fosse que ele é um armazenamento, é como se fosse um recipiente. Este recipiente, a gente está armazenando
Neste recipiente é como se fosse que a gente armazena as coisas ali. Essas são as nossas experiências, as nossas convicções, as nossas crenças, tudo que a gente vive, tudo está sendo armazenado aqui. Só que aqui, na verdade, que está sendo armazenado, ele é um espaço. Percebe? Aqui existe o espaço para que haja o armazenamento, é necessário com que haja o espaço. Quando a gente quer, por exemplo, quando a gente tem os nossos dispositivos em mão, e a gente quer transferir algumas coisas ali, nossos ficheiros, aplicativos e tudo isso, se ocupa espaço. Só que quando já não tem espaço para receber os novos aplicativos, o que acontece é que a gente elimina. A gente elimina alguns aplicativos que a gente já não usa ou que a gente acha que a gente precisa deletar para que haja mais espaço, para que venha as novas coisas. Você elimina para ter o espaço e ali você coloca uma outra coisa. Na verdade, isso também acontece nesse termo do passado. Aqui no passado, tudo que a gente tem como crenças, tudo isso, na verdade, ele ocupou um espaço. E esse espaço, ele significa alguma coisa. Se a gente quer colocar algo novo aqui, na verdade, quando a gente reconhece as nossas crenças limitantes, a gente está voltando para o passado. A gente está vindo para esse armazenamento. E nesse armazenamento, quando a gente se comunica com as nossas crenças limitantes, com tudo aquilo, quando a gente já reconheceu, você já está claro de tudo que te limita. Percebe? Quando você já reconhece as coisas que te limitam, então você já está diante dele, você já está aqui. Você já pode eliminar as coisas e para colocar as coisas novas. Uma das coisas que acontece às vezes quando a gente está manifestando é como se fosse que a gente alcança certos patamares de manifestação que a gente já não sabe que a gente co-criou alguma coisa nova. É como se fosse que a gente já não lembra quando é que isso aconteceu, quando é que as coisas mudaram. Isto é porque isso acontece porque, na verdade, a gente tirou uma parte e colocou uma coisa nova. Percebe como se fosse que aquilo que estava ali, ele foi eliminado. Mas esse eliminar, na verdade, nós expressamos ele como se fosse um armazenamento tão profundo a ponto de ele alcançar o esquecimento. Percebe? O esquecimento é o quê? O esquecimento é como se fosse que ele entra em um nível do subconsciente tão profundo que isso já não é tão consciente. Isso já não é algo que tão real nesse nível que isso já não está em um nível de uma consciência, mas então quando ele entra em um nível tão profundo do subconsciente, ele também entra em um esquecimento. Então ele fica armazenado lá ao fundo que a gente já não lembra, porque isso já não está fazendo parte daqui. Você está substituindo as novas coisas e isso está moldando a sua realidade imediatamente. Percebe? Então, quando a gente está remoldando as nossas crenças, o nosso passado e várias outras coisas, o que acontece é que a gente está eliminando certas partes e a gente e a gente está substituindo ele com novas coisas, com as novas crenças, com as novas realidades, e ele vai ocupar esse espaço que estava aqui. Então, ele cai. Ele sai dessa dimensão que ele governava a sua realidade, ele sai. Por isso que quando a gente está co-criando uma nova realidade, às vezes a gente já não se lembra diretamente como é que as coisas mudaram. É como se as coisas simplesmente mudaram, mas você não está se lembrando diretamente quando. E às vezes eu fico assim, e parece que eu sempre quero resgatar aquilo que já estava ali. Porque é como se eu quero lembrar daquele passado, mesmo que eu já co-criei uma nova realidade, eu quero relembrar daquele passado só para que eu pudesse me localizar melhor. Só que às vezes é muito bom que a gente deixe com que aquilo passe. Porque quando a gente está manifestando coisas novas, o esquecimento é um elemento muito primordial, muito essencial para que a gente venha permitir novas coisas acontecerem em nossa vida. Para que a gente venha permitir com que haja os novos fluxos da realidade acontecer em nossa vida. Por quê? Porque existe um espaço que se ocupa e as coisas eles são eliminadas para que haja uma substituição dos ficheiros, dos novos aplicativos, de novas realidades, de novas coisas, conhecimentos, e tudo isso vai remoldar a nossa vida.
a nossa realidade. Então, uma das formas de que quando você já reconhece o seu passado, quando você já reconhece as suas crenças, eles são as suas convicções. As suas crenças são as suas convicções. Então, quando você já reconhece o seu passado, as suas crenças, isso já te permite você estar diante de diante das crenças limitantes, diante das coisas que estão dentro de você. Você já consegue acessar o seu mundo interior e isso vai te permitir com que você venha remoldar ele. Então, como é que acontece para que a gente remolde ele? Eu já falava no princípio sobre o reconhecimento, porque tudo é consciência, tudo tem a ver com clareza, tudo tem a ver com a sua consciência. A consciência é o que? A consciência é saber, a consciência é a clareza que você tem sobre as coisas. Então, é sobre você tirar a tua consciência e jogá-la dentro do seu subconsciente, para saber como se fosse que as suas crenças, eles estão armazenadas em um lugar seguro. E este lugar seguro, ele é um lugar que pertence a você. Este lugar que pertence a você é o que é chamado de teu subconsciente. O teu subconsciente é o lugar onde acontece o armazenamento das coisas. As coisas estão sendo armazenadas. E isso acontece para que isso venha dar uma segurança, uma energia de segurança. Mas que isso, ele trabalha ao seu favor. Você que deve saber usá-lo. Ele trabalha com que as coisas, eles são armazenados para que haja uma segurança. Então, só que para que você mexa no seu subconsciente, é necessário com que o teu consciente, para que você mexa. Só que para que você venha mexer aqui dentro do teu subconsciente, onde estão armazenados, seja o seu passado, as suas crenças, as suas convicções, as suas verdades, você vai precisar o reconhecimento. Como eu já falava, reconhecer quer dizer, você vai tirar a tua consciência, a sua consciência que precisa entrar aqui para que você venha arrumar, para que você venha organizá-lo, para que você venha deixar do jeito que você quer. Percebe? Você não vai poder mudar as coisas que estão dentro de você se você não tem a clareza sobre ele, se você não reconhece eles, se o teu consciente não estiver dentro do subconsciente. Então, você reconhecer as suas crenças limitantes, ele quer dizer que você está jogando o teu consciente aqui. Só a partir dali você pode mudá-lo, só daí você pode alterá-lo. É uma viagem interior para que você possa remoldar as suas crenças. Então, essa forma de como é que você vai poder ressignificá-lo? Aqui na consciência é como se fosse uma projeção. Primeiramente, reconheceu as suas crenças, reconheceu tudo que você vive, reconheceu tudo que você não quer viver, reconheceu os seus bloqueios da sua vida, tudo que está impedindo você, você reconhece, simplesmente reconheça. Não faça coisa alguma, simplesmente reconheça tudo que você vive, tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te impede. Então, isso já faz com que você já esteja aqui diante dessas crenças. A partir daqui, o que você vai fazer? Aqui, você vai projetar uma nova realidade. Você já reconheceu, ok? Mas então, o próximo passo é você projetar. Projeta qual é a nova realidade que você quer. Como é que você quer viver isso? Como é que você quer dar a outra realidade que você quer, que você deseja? Qual é o novo percurso da sua vida? Você clareia tudo isso. Perceba, a chave é ter a clareza, como eu sempre estou a dizer, clareza. Você deve saber, você deve estar claro naquilo que você quer, porque se você não estiver claro, as coisas não vão ser resolvidas. Você simplesmente vai manifestar a confusão em você. Por quê? Porque o problema não tem a ver com pessoa alguma, não tem a ver com ninguém, simplesmente você com você. É por isso que você é que precisa ter a clareza nos seus desejos, naquilo que você quer, as novas realidades que você quer. Porque o saber é a maior parte da realidade. Então, depois de você estar aqui, você projeta a nova realidade. Esta nova realidade, você imagina todas as coisas que você deseja viver. E nisso daí que você quer viver, você
vai se observar a partir das outras pessoas. É como se fosse que se você estivesse vivendo as novas realidades, como é que as outras pessoas estariam enxergando para você? Como é que a sua família estaria vendo você, estaria reagindo diante de toda essa nova realidade em sua vida? Quer seja o seu familiar, quer seja os seus amigos, quer seja quem for, você observa você, a sua vida, a partir das outras pessoas. Você observa a sua vida a partir da terceira pessoa, o seu familiar, os seus amigos, qualquer que seja, percebe? Então, aquela sensação que você tiver das outras pessoas reagindo na sua nova realidade, isso já vai criar uma emoção em você, já vai criar um sentimento em você. Então, esse sentimento, às vezes, quando você se depara com crenças limitantes, às vezes, quando você quer viver outras coisas, sempre que você vê que as suas crenças estão impedindo você, naquele exato momento que vem essas crenças limitantes em você, é neste momento onde você precisa jogá-lo à nova realidade. É a partir dali onde, naquele momento em que as crenças limitantes que estão vindo em você, quando você quer fazer as outras coisas, neste momento você projeta essa nova realidade, você observa desse jeito, como eu já falei, a reação das outras pessoas, você se enxerga a partir das outras pessoas, da reação das outras pessoas, aquilo gera um sentimento em você que esses sentimentos você procure manter ela o maior tempo possível, ok? Você mantém ele em um tempo maior que você poder efetuar. Então, quando você já não conseguir levar por mais tempo, neste momento você descansa. Quando você sentir algum cansaço, você sentir um desconforto, neste momento você simplesmente relaxa. E sempre que essas crenças voltarem, do tipo, depois de você fazer isso, você prosseguir de novo em um outro momento, você repete essa ação, você simplesmente repete, porque esta repetição é a constância, é o elemento que ele estará dando um novo significado em suas crenças, percebe? Porque a repetição é uma forma de você manipular o tempo. Quanto mais você repetir esta ação, quanto mais você repetir, mais natural ela vai se tornar. Neste momento, essas crenças que você tem, depois de você já ter clareza das suas crenças limitantes e depois de nova projeção da sua realidade, quando você já repete esta ação do teu consciente, se deparar com essas crenças limitantes do teu subconsciente, do seu armazenamento, o que está acontecendo é que essa constância, ele cria, ele está expulsando o que está aqui, ele está deletando, e quanto mais você repete, mais ele está aumentando. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando até ele ocupar certo espaço. E a partir dali, essa realidade, essa ação, ele já se torna de uma forma mais natural, de uma forma menos esforçosa. Por quê? Porque você está repetindo ele, você está remoldando. O que você deve lembrar é que isso acontece por causa desta constância, desta repetição. Percebe sobre você repetir uma mesma ação, de uma nova projeção que você quer. Você repete isso, pode ser durante o seu dia, ou termos assim. Mas você já deve se enxergar a partir de uma nova realidade que você quer. E você simplesmente repete ele. E isso vai te permitir com que você venha remoldar as suas crenças. Você está deletando aquilo que está aqui e você está substituindo com uma nova consciência. A partir daí, esta repetição, esta consciência que você tem, ele vai preenchendo o seu subconsciente. Então, o seu subconsciente ele vai ser substituído. Então, a sua realidade ele vai passar a refletir. As suas crenças limitantes ele podem se ampliar ou eles podem ser ressignificados deste jeito. Então, eu espero que você tenha entendido alguma coisa a partir deste tema, deste vídeo, e se você colocar isso em prática, neste exemplo que eu já dava aqui, sobre como você está fazendo isso daqui, como você aplicar, como você levar isso em sua vida, se você aplicar continuamente, isso já vai remoldar a sua realidade, isso já vai remoldar as suas crenças, percebe? Então, é basicamente isso que acontece. Aqui, a questão aqui é sobre você ter a capacidade de repetição. Porque
A repetição é o elemento existente, é o único elemento que existe no universo. É como se fosse que você simplesmente estabelece uma consciência e você repete aquela consciência. E de repente, aquilo que está repetindo é como se fosse que ele está dando uma frequência. Ele está indo de uma forma que essas crenças que você tem, aquilo que está no seu subconsciente, ou com a consciência que você está repetindo constantemente, em um momento ele vai se tornar o seu subconsciente. Ele vai se tornar automático. Então é isso que a gente chama de natural. As coisas estão fluindo naturalmente. E depois de você ter repetido uma certa consciência sobre alguma coisa. Então, se é sobre a sua realidade, sobre as suas crenças, você somente repete do jeito que você quer, daquela projeção, você imagina exatamente como você deseja, você simplesmente repete aquilo. Sempre que as suas crenças limitantes virem à tona, é neste momento onde você aplica sobre eles, porque isso vai te permitir você substituir essas crenças limitantes. E daí, com esta constância, ele já molda, remolda essas crenças. E tudo vai estar refletindo. Às vezes você não vai perceber exatamente quando é que isso, ou esta sua realidade mudou. Às vezes você não vai perceber exatamente quando é que as coisas mudaram. Isto porque você está substituindo, você está deletando o seu passado, você está substituindo ele com novas realidades. Então você precisa estar atento nessa nova realidade. Você precisa estar atento de que as coisas já mudaram. Mesmo que você não perceba que as coisas mudaram, mas você somente reconhece, você já está vivendo uma nova realidade, você já está vivendo as coisas novas, percebe? Então isso ele já vai acontecer de uma forma natural, ele vai se tornar algo muito normal para a sua vida. Então eu espero que você tenha entendido sobre este tema, e se você quer saber mais conteúdos sobre isso, ou saber mais sobre esses tipos de conteúdos, você pode deixar no comentário. E se você é novo aqui, faça a sua inscrição, que eu tenho muita coisa para poder compartilhar com você, que a gente estará evoluindo, a gente estará nesse processo e nós vivermos como aquilo que a gente realmente é, com a nossa essência, com uma visão livre. Então eu espero que você tenha entendido sobre este tema e eu espero encontrar você em próximos vídeos.